Fala família, estamos começando mais um episódio do Revela. Que bom que você escolheu estar conosco mais uma vez. E eu quero já te encorajar a curtir esse vídeo e logo depois, se também fizer sentido para você, a compartilhar esse conteúdo também. E eu quero falar com você sobre um assunto que eu creio que é importante para cada pessoa, para todos nós, porque vai influenciar a forma como você lidera no ambiente em que você está, como você faz família, relaciona com pessoas, os seus negócios, tudo passa por esse assunto. E o assunto de hoje é maturidade. Maturidade é o tema desse episódio. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Pense um pouco sobre isso. Nós realmente crescemos ou nós só estamos envelhecendo na fé? Já pensou sobre isso? Talvez? Porque tem uma diferença enorme entre essas duas coisas, sabe? Envelhecer, meu irmão, é só uma questão de tempo. Então você pode ir para a igreja por 5, 10, 15, 20 anos. Você pode conhecer todas as músicas, você pode conhecer de cor todos os versículos também, você pode ter ouvido centenas de pregações, mas quando nós falamos sobre maturidade, sobre crescimento, é uma outra história, sabe? Crescer é uma questão de transformação, sabe? E é isso que Hebreus capítulo 5, ele fala para nós. Eu quero ler com você, Hebreus 5, verso 14, diz assim, ó, esse é o nosso versículo base para esse episódio também. Diz assim, o autor de Hebreus diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Até aí. Sabe, o autor de Hebreus, ele olha para essa igreja cheia de gente que talvez já caminhava com Cristo há bastante tempo. E talvez o que ele nos diz aqui é que é tempo bastante para eles estarem ensinando outras pessoas, discipulando outras pessoas. Mas aparentemente não era isso que estava acontecendo. E por quê? Porque maturidade não é somente uma questão de conhecimento bíblico. Não é só sobre o quanto nós sabemos. Maturidade é sobre caráter. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje também. Sobre 3 verdades sobre maturidade. 3 verdades, e eu espero que isso te ajude de alguma forma também. Primeira verdade: maturidade não é sobre tempo, é sobre crescimento. Sabe, Hebreus também, no verso 12, do mesmo capítulo 5, diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres. Sabe, repara uma coisa, o autor de Hebreus aqui, ele não fala com iniciantes na fé, com novos convertidos. Ele fala com gente antiga de casa, ok? Gente que já poderia estar num outro nível, como eu disse, discipulando, cuidando, ensinando outras pessoas. E essa é uma passagem importante porque maturidade espiritual, de novo, não é sobre tempo de casa, não é sobre tempo de igreja. Então alguém pode dizer: eu sou cristão há 15 anos, já cresci muito nesse lugar, mas só o tempo não produz maturidade. Não é somente isso. Pensa numa planta, por exemplo, sabe? Uma planta que foi feita para crescer. Uma planta que tem capacidade para crescer. Mas sabe o que aconteceu? Ela foi colocada num vaso pequeno. Colocada num vaso que não respeita o seu crescimento. E ela passa muitos anos naquele vaso. Sabe o que acontece? Ela não cresce mais. A planta para de crescer, ela só sobrevive naquele ambiente. Então é uma planta que ela continua viva, mas ela infelizmente emperrou o seu crescimento. E tem gente, meu irmão, que é assim na fé também, sabe? Então frequenta a igreja há muitos anos, mas continua reagindo às crises da sua vida da mesma maneira como fazia há 10 anos atrás. Então, ela tem os mesmos medos, ela ainda luta com o mesmo orgulho,
ela tem ainda a mesma dificuldade de perdoar, ela vive debaixo da mesma ansiedade que trava a sua vida toda. Isso quer dizer que o tempo passou, mas ela não cresceu. O tempo passou, mas o seu coração continua o mesmo. E aí a pergunta para mim e para você é a seguinte: pensando nisso, quais são as áreas, talvez, da sua vida que você aceitou como ela é? Aceitou que é assim mesmo, que nunca vai mudar, sabe? Quais são as áreas? Quando talvez, na verdade, Deus, Ele está só esperando a sua permissão para trabalhar naquele lugar. Porque é isso que o texto que nós lemos, ele ensina para nós, que crescimento espiritual não é só sobre acumular informação, não é sobre isso, é sobre permitir que Deus mexa nesses lugares, talvez onde ainda dói. E pense um pouco sobre isso, porque a verdade é que a gente adora crescer naquilo que é confortável para nós, mas ali, exatamente onde dói, a gente se esquiva, a gente corre dessas questões, sabe? Pensa assim também, duas pessoas diferentes que estão ao mesmo tempo ou no mesmo tempo na igreja, ambas ali há 10 anos naquele lugar. Então a primeira sabe todos os versículos de cor, a primeira participa de todos os grupos possíveis, grupo de estudos, cultos que participa, os cursos da igreja. Mas quando alguém contraria essa pessoa numa reunião, sabe o que acontece? Essa pessoa some, ela guarda mágoa por semanas talvez, ela trata a outra pessoa com frieza. Então essa pessoa talvez saiba muito sobre a teologia do perdão, sobre perdão, mas ela não vive o que é o perdão. Do outro lado, você pode pensar em alguém que talvez não tenha toda essa informação, todo esse conhecimento, como a primeira também. Mas quando essa pessoa ela é ferida, ela ora, ela processa essa dor diante de Deus. E o que acontece? Em poucos dias, você já vê essa pessoa tratando a outra pessoa com o mesmo respeito e com o mesmo carinho de sempre, do começo. E por quê? Porque ela aprendeu na prática a perdoar rápido. Então a pergunta é: quem é a pessoa mais madura aí? E aí eu acho que é óbvio para você, não é? Porque, meu irmão, maturidade, conforme o texto nos ensina, não é sobre o que você sabe sobre a palavra, é muito mais sobre aquilo que a palavra já fez em você. Isso é maturidade. Menos sobre conhecimento e mais sobre aquilo que a palavra já fez dentro de você. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E antes de seguirmos para o próximo também, qual que é a área da sua vida que está congelada há muito tempo? Sabe? Onde talvez você sabe toda a teoria, mas nunca deixou Deus realmente entrar. Segunda verdade para nós, sobre maturidade hoje também. Maturidade é aprender a governar as nossas emoções. Ok? Sabe, esse segundo ponto é importante, porque ele é muito prático também. Hebreus 5, verso 14, diz assim: o alimento sólido é para os adultos. E aqui vale uma correção para nós, porque tem muita gente que talvez entendeu errado esse tipo de ensino. Maturidade espiritual não é deixar de sentir alguma coisa, não é você virar uma pessoa fria, sem emoção, sabe? Aquele robô, um robô crente, um robô cristão que nunca chora, que não se frustra mais, que nunca fica triste. Isso não é maturidade. E o nosso maior exemplo é Jesus. Olha para Jesus, por exemplo. Ele chorou por causa de Lázaro. Jesus suou sangue também pela angústia que sentiu no Getsemane também. Jesus também se indignou e ele virou as mesas no templo. Ele sofreu na cruz ao ponto de dizer: meu Deus, por que você me abandonou? Então não é sobre pararmos de sentir, não é sobre isso. A diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa imatura não é a quantidade de emoção, é muito mais sobre quem
está no comando das nossas emoções. Então pensa numa pessoa espiritualmente imatura. Ela vai ter alguns sintomas. Eu quero te dizer alguns aqui. Talvez você se identifique. Primeiro, essa pessoa ela reage por impulso. Ela é aquela pessoa que ela fala primeiro e ela pensa depois. Você é assim? Segundo, é aquela pessoa que se ofende muito facilmente. Então qualquer comentário vira uma ferida aberta. Esse é um outro traço. Terceiro, é alguém que vive controlado pelo medo, sabe? Essa pessoa tem medo de errar, medo de não ser aceita, medo do futuro, medo de relacionamento. Quarto, é alguém que explode quando é contrariado. Pensa um pouco nisso. Se por acaso você se identifica também, sabe, qualquer coisa pequena é aquela pessoa vem para fora, ela explode. E quinto também é alguém que desiste muito rápido quando a dificuldade ela chega, quando a dificuldade aparece para ela. Agora alguém que é maduro, você vai ver ela experimentando exatamente as mesmas coisas. Então ela também tem vontade de explodir, ela também tem medos, ela também passa por sentimentos tristes, por mágoa também. A diferença é que essa pessoa aprendeu a colocar a emoção debaixo da direção do Espírito Santo antes de agir. Essa é a diferença. E meu irmão, isso não acontece, isso é uma verdade para mim e para você, não acontece automaticamente, sabe? Eu mesmo caio em muitos desses erros toda semana. A diferença é que hoje eu erro menos do que eu errava há 5 anos atrás. Eu estou num lugar diferente e isso já é sinal para mim e para você de crescimento. E eu quero que você guarde uma frase pensando nisso agora. Quanto mais Cristo cresce em nós, menos somos governados pelos nossos impulsos. Ok? Isso tem que ser uma verdade para mim e para você. Isso quer dizer que o termômetro da nossa maturidade já não é quantas vezes você lê a Bíblia por semana. É como eu e você reagimos quando alguém, por exemplo, corta você no trânsito. Já passou por isso? Como você reage quando seu marido, a sua esposa, faz um comentário seco para você depois de um dia difícil que você experimentou? É como você e eu reagimos quando o seu filho, ele te desobedece pela 5ª vez seguida. É isso que mostra quem nós somos. Meu irmão, é a vida real e não é o culto de domingo que é o laboratório verdadeiro da nossa maturidade. Então pensa numa situação, talvez em que você perdeu o controle, pode ser recente, uma situação recente. O que aconteceu depois? Você prejudicou alguém, talvez? Ou se viu prejudicado? Você estragou uma conversa? Estragou um relacionamento? Talvez uma oportunidade que você tinha também? Meu irmão, talvez também esse seja o lugar onde Deus quer trabalhar na sua maturidade. Ok? Então esses dois pontos são importantes para nós quando nós pensamos em maturidade. E o terceiro e último, para compartilhar com você também, a terceira verdade sobre maturidade. Maturidade é treinada todos os dias. Todos os dias. Sabe, esse trecho ele é libertador também. Hebreus 5, verso 14, diz para nós que os maduros são aqueles que, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. Sabe? Olha essa passagem aqui, essa expressão, exercício constante. Então não é só um momento espiritual que você experimentou, não é uma experiência de culto, não é uma vigia na madrugada que resolve tudo de uma vez. Não, é repetição, é treino, é disciplina todos os dias. Pensa num atleta, por exemplo, sabe? Aquele atleta que talvez ele aprendeu a levantar 100 quilos. Mas a verdade é que ele não começou assim.
O seu primeiro dia de academia não foi desse jeito. Ele começou com menos peso. Só que treinando toda semana, o seu corpo foi se adaptando, os músculos, eles foram se fortalecendo também. E até que meses depois, aquilo que parecia impossível, agora já é uma realidade. É assim que a gente amadurece. E com o caráter também é igual, sabe? Deus não transforma o nosso coração numa experiência mágica, num único domingo. Não é assim que acontece. Ele transforma o nosso coração através de uma prática diária de obediência. Uma prática diária de obediência. O que isso quer dizer para nós? Isso fala sobre cada decisão de obediência que você toma, mesmo quando ninguém está vendo isso acontecer. Fala sobre cada perdão liberado, mesmo quando ainda dói no seu coração. Cada oração que você faz, sabe? Mesmo quando você faz ela sem vontade nenhuma de orar, ainda assim, você persiste num lugar de oração. Sobre cada momento que você escolheu também confiar em Deus, mesmo que você não tenha ainda, sabe, todas as respostas ou a solução para aquele problema. Porque nenhuma dessas coisas parece grande na hora. Não parece. Nenhuma delas talvez vire um testemunho muito grande também, daquele que você vai postar em rede social. Também não. Mas é exatamente ali, nessas escolhas pequenas que a gente faz todos os dias, que Deus constrói o nosso caráter, um tijolo de cada vez. Isso quer dizer para nós que maturidade, ele não depende dos grandes momentos, de circunstâncias especiais. Você e eu não precisamos experimentar uma crise gigante, uma perda, um milagre para a gente começar a crescer. E isso muda tudo, porque significa que uma fé madura, ela não depende do humor do seu dia. É uma fé que permanece, mesmo quando a resposta demora. Mesmo quando as circunstâncias mudam para pior também. Você permanece. Mesmo quando mais ninguém está aplaudindo, quando ninguém está vendo, quando ninguém vai saber do que está acontecendo, você permanece. Quem amadurece, meu irmão, minha irmã, continua caminhando, não porque sente vontade, mas porque ele aprendeu que a confiança dele está em Cristo e em mais ninguém, muito menos nos seus sentimentos. Quero terminar dizendo para você que maturidade espiritual também nunca termina em nós. Maturidade espiritual sempre aponta para fora. Por quê? Quanto mais eu amadureço, mais eu me torno um instrumento para outras pessoas também conhecerem a Jesus. Porque eu paro de ser um consumidor cristão, de conteúdo cristão, e eu viro alguém que agora carrega outras pessoas. Essa era a crítica do autor de Hebreus. Vocês já deveriam estar discipulando outros, ensinando outros, mas ainda não estão. Por quê? Porque no final das contas, fé madura, meu irmão, minha irmã, sempre vai te levar a um movimento, a cumprir uma missão. Não existe crescimento espiritual se fica só dentro de você. E Deus talvez está te chamando com esse vídeo agora para esse lugar de maturidade. E a pergunta é: qual é a resposta que você vai dar para esse convite? Amém? Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma também. Quero te dizer de novo, compartilha também para que outras pessoas possam talvez receber esse conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe. Tamo junto.